que estão aqui na Rede Relâmpago curtindo os seus programas sensacionais. Hoje é dia de jornalismo, hoje é dia de jornalismo verdade, hoje é dia de primeira página. São 26 de julho, 26 dias do mês de julho de 2021, 10 horas 45 minutos. Esse é o primeira página. Aqui você não fica desinformado, aqui você acompanha tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, aqui na Rede Relâmpago. Obrigado ao Michael Benetton, que já está aqui na nossa presença, ao Michel Fonseca, que já está aqui também. Fala, meu amigo, tamo junto. Vamos saber o que foi fato, o que foi notícia no Brasil e no mundo a partir de agora, nesse momento aqui no Jornal Primeira Página, o seu telejornal da Rede Relâmpago. Seguinte, galera, Olimpíadas é notícia, né? Daqui a pouquinho a gente tem o Gabriel Medina aí disputando, o Ítalo Ferreira também disputando medalha. O Brasil já é medalha no surf, Os dois brasileiros estão nas semifinais, um de cada lado. Então, um vai enfrentar o japonês e o outro vai enfrentar... Já a gente vai trazer essa informação aqui. Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome do cara. Peraí que a gente vai saber do Medina. Aqui, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina. O Ítalo vai, aliás, o Gabriel vai encarar o japonês Kolohe Andino e o Ítalo vai encarar o australiano Wright. Então, Brasil contra Japão, Brasil contra Austrália. Vale medalha. Vamos torcer para que o Ítalo enfrente o Gabriel Medina na final. Já pensou? Aí é certeza de ouro, né? Eu acho que vai dar o primeiro ouro do Brasil hoje aqui no surf. Bom, enquanto isso vamos com notícias não muito boas, né? Mas a gente não pode deixar aqui aí o Michel dizendo que o surf é melhor que o Medina. Eu acredito, Michel é um excelente surfista. Gente, notícias não muito boas, né? A gente já começa com notícias sobre a Covid-19. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 550 mil mortes. 550 mil mortes. Pois é, rapidinho, né? A taxa de vacinação ainda continua muito longe do ideal, muito longe. A média móvel está abaixo de 1.200 há uma semana, mas ainda muito acima do pico da primeira onda da pandemia em 2020. Só nas últimas 24 horas foram confirmadas 587 novas mortes no país, totalizando 550.586 desde o início da pandemia. Já o número de casos confirmados subiu para 19.706.704. Foram 21.088 casos de diagnósticos positivos registrados. De ontem para hoje, os dados são do consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte, e foram obtidos junto às secretarias estaduais de saúde. A marca de 500 mil de mortes foi atingida há 37 dias. As primeiras mortes da Covid-19 ocorreram no país há 16 meses, em março de 2020. Ao mesmo tempo, o país tem baixas taxas de vacinação, com 45% de pessoas com menos uma dose da vacina e apenas 17% com as 2 doses completas ou a vacina da Janssen, de dose única, muito aquém do ideal para se chegar à imunidade coletiva. Então, quer dizer, gente, não é hora ainda de pensar que a pandemia acabou, porque não acabou. Segundo especialistas, é o seguinte: nós conseguimos até agora, 17% de pessoas que já tomaram a segunda dose ou a dose única da Janssen, que é uma dosezinha só. Se você tomou Janssen, é uma só. Então, essas pessoas já completaram a imunização. Então, 17%. Pouco, né? Menos de um quinto. Ainda não chegamos a um quinto. Só vamos controlar a pandemia no Brasil quando esse índice, que está hoje em 17%, chegar a 70%. No mínimo, 70%. Aí sim, eu acredito que as coisas já começam a voltar ao normal. Aquele normalzinho, né? Bom, a média móvel de mortes nos 7 dias foi de 1.101, indicando uma tendência de estabilidade de menos 13% em comparação a 14 dias atrás. É uma boa notícia, né? Tá caindo. E é bem abaixo do pico da segunda onda, que era mais de 3.000. Mas está acima do auge da primeira onda, que era 1.097, alcançado em 25 de julho de 2020. Bom, o negócio é se cuidar. Usem máscara, álcool gel, distanciamento. Não tem outra receita para isso não, viu? Não tem.
Enquanto isso, o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde informou que o número de casos da variante Delta do novo coronavírus subiu para 169. Na atualização divulgada na sexta-feira, o número estava em 143. Desse total, 13 pacientes tiveram quadro grave e morreram em decorrência da Covid-19. O local com mais registros até o momento foi o Rio de Janeiro, com 88 casos mapeados. O Distrito Federal teve um salto e assumiu o segundo lugar com 30 casos contra 6 na sexta-feira. Quer dizer, deu uma subida, né? 6 na sexta-feira, 30 já na data de hoje. Em seguida vem São Paulo com 15, Paraná com 13, Maranhão com 7, Santa Catarina com 5, Goiás com 4. A variante Delta a gente tem que tomar cuidado, pessoal. O Ministério reafirmou em comunicado que orienta os estados e municípios a ampliar o sequenciamento genômico, procedimento que permite encontrar variantes do novo coronavírus entre os infectados. Então, vamos se cuidar. Além disso, são recomendações da notificação imediata dos casos, isolamento dos infectados e a adoção de medidas de prevenção em áreas onde foram encontrados pacientes com a variante. Tem que tomar cuidado, hein? Variante Delta, olha aí. Quando a gente acha que está tudo direitinho, né? Tudo voltando ao normal, não está não. Vem outra variante. Então, sossega. A Santos Port Authority, SPA, confirmou ao site G1 na segunda-feira casos positivos de Covid-19 entre tripulantes de um navio. Vamos saber um pouquinho mais dessa notícia. O navio está ancorado no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A embarcação entrou em quarentena no sábado e permanecerá por 14 dias no Cais Santista. O navio da MTM Southport, de bandeira de Singapura, está carregado com barris de etanol. Conforme informações da SPA, após a confirmação de casos positivos da doença entre tripulantes, o navio foi deslocado para ficar fundeado na Baía de Santos, em quarentena por pelo menos 2 semanas. A MTM Southport chegou ao Cais Santista na última terça-feira, vindo do Porto de Salvador, na Bahia. A manobra de deslocamento para a área do fundeio aconteceu na noite de domingo. Conforme informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o navio conta com 23 tripulantes, sendo 14 confirmados com a Covid-19. A Secretaria-Geral da Presidência informou nesta segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto que facilitaria o acesso a remédios orais contra câncer por meio dos planos de saúde. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no início desse mês e visava reduzir as exigências para que planos de saúde fossem obrigados a custear tratamentos orais contra o câncer. Vetos presidenciais a projetos ou trechos de projetos aprovados pelo Poder Legislativo precisam ser analisados pelos parlamentares, que podem mantê-los ou derrubá-los. Em julho, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto por 388 votos a 10. No Senado, a proposta do senador Raguff, do Podemos, do Distrito Federal, foi aprovada em 2020 de forma unânime pelos 74 senadores presentes à sessão. Segundo o governo, o texto do projeto poderia comprometer o mercado dos planos de saúde por não observar aspectos como previsibilidade, transparência e segurança jurídica. Ainda de acordo com o governo, o texto poderia criar discrepâncias no tratamento das tecnologias e, consequentemente, no acesso aos beneficiários ao tratamento que necessitam, privilegiando os pacientes acometidos por doenças oncológicas. Eu ia citar uma opinião aqui, mas é melhor ficar quieto. Eu vou falar. Então, remédios que não têm eficácia, o governo chega lá e fala que pode usar. Exemplo, cloroquina, ivermectina e outros. Agora, remédios para o câncer, que poderiam facilitar a vida de pessoas que têm câncer, foi vetado. Uma proposta foi vetada. Vamos pensar, né? Abre aspas. Ao contrário do que diz a imprensa, ele é humilde, amável e bem-humorado no trato pessoal. A descrição sobre o presidente Jair Bolsonaro foi feita pela líder da extrema-direita alemã, Beatrix von Storch.
Em suas redes sociais, ela publicou na segunda-feira fotos dos quais aparece abraçada em uma reunião com o sorridente Bolsonaro. Neta do ministro das Finanças de Adolf Hitler, Wolfgang Schwerin von Krotz, ela é uma das principais expoentes do polêmico Partido Nacionalista Conservador Alternativa para a Alemanha, AfD, sigla em alemão. Esteve no Brasil nos últimos dias, segundo ela mesma, para conquistar aliados para o AfD. Em Brasília, a deputada alemã se encontrou com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e com também o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, considerado como articulador internacional do PAI, com figuras de direita global, como o ex-estrategista Donald Trump e Steve Bannon. Em resposta à visita de von Strott a Bia Kicis, o Museu do Holocausto afirmou que é evidente a preocupação e a inquietude que esta aproximação entre tal figura parlamentar brasileira e Beatriz von Strott representam para os esforços da construção de uma memória coletiva de Holocausto no Brasil para a nossa própria democracia. Bolsonaro tenta ainda estreitar relações com Israel. Chegou a prometer a transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, um ato que os países árabes considerariam como uma afronta, algo que também jamais cumpriu. Ainda bem, né? Ministério da Ciência e Tecnologia, ainda essa visita aí da dona Beatrix von Strott, olha isso. O Ministério da Ciência e Tecnologia apagou fotos de um encontro entre o ministro Marcos Pontes e a deputada alemã. Marcos Pontes recebeu von Strott no Ministério na semana passada, e fotos da reunião foram publicadas na conta da pasta do Flickr, plataforma de fotos. No entanto, as fotos que estavam na página da manhã dessa segunda-feira sumiram. Não estão mais disponíveis. As fotos foram apagadas no mesmo dia em que von Strott revelou em uma rede social que também foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro em um encontro que não constou na agenda dele. A ministra do Supremo, Rosa Weber, deu 10 dias para que a mesa diretora do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestem informações sobre a aprovação do fundo de 5 bilhões e 700 milhões de reais para campanhas eleitorais de 2022. O despacho foi dado no âmbito da ação impetrada pelo STF por 6 deputados e um senador contrários ao aumento da verba eleitoral, que foi de 2 bilhões em 2020. Responsável por decisões urgentes desde o final do recesso do Judiciário, a presidente do Supremo em exercício entendeu que seria necessário pedir as informações antes da análise do pedido liminar dos parlamentares para anular a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, no Congresso, e proibir o aumento no fundo eleitoral no ano que vem. Rosa também destacou a natureza do processo de correção do procedimento legislativo de votação. Então, está lá tramitando, aliás, a aprovação de um fundo para campanhas eleitorais de 2022. Em 2020, 2 bilhões. Em 2022, aprovação para 5 bilhões. Quase 6. 5,7 bilhões. Legal. Enquanto isso, aumenta a gasolina, né? Enquanto isso, aumenta a carne, aumenta feijão, aumenta arroz. Legal. A reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Ciro Nogueira estava marcada para essa segunda-feira e foi adiada, e deve ocorrer somente na terça. O encontro foi agendado para acertar os últimos detalhes da posse do parlamentar como ministro-chefe da Casa Civil. Ciro Nogueira estava em viagem internacional em recesso parlamentar, descansava no México, e seu voo teve um problema que adiou o retorno do parlamentar ao Brasil. A agenda com Bolsonaro estava prevista para ocorrer na tarde de hoje, mas acabou cancelada. Somente após a reunião entre o chefe do Planalto e o novo ministro é que se definirá, por exemplo, a data da posse de Nogueira no cargo. Na semana passada, o presidente anunciou uma pequena reforma ministerial, que inclui, além da indicação de Ciro Nogueira, a transferência de Onyx Lorenzoni para a pasta do Ministério do Trabalho e Previdência a ser recriada e de Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria-Geral da Presidência.
Vamos saber um pouquinho da agenda das Olimpíadas. É muito bacana, né, o que esse momento, né, olímpico, né? Vamos botar umas notícias mais legais aqui, né? Vou colocar um resumão aqui. Bom, seguinte, surf feminino está nas quartas de final, gente. Nesse momento, Brisa Hennessy e Caroline Marks estão disputando o surf nas quartas de final feminino, surf. Dá uma olhadinha aqui, Olimpíadas. Esse aqui é o que está acontecendo nesse momento aqui, o calendário das Olimpíadas, a agenda das Olimpíadas. Mas temos um destaque, um super destaque. Ô Adriana Amor, boa noite. Temos um grande destaque. O destaque hoje é: o Brasil já pode se considerar medalhista olímpico no surf. Na noite dessa segunda, manhã de terça também no Japão, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançaram à semifinal masculina, garantindo ao menos um pódio para o país, na pior das hipóteses. No melhor resultado, eles poderiam se enfrentar na disputa do ouro. Gabriel despachou o francês Michel Bourès nas quartas de final por 15,33 a 13,66 e encara o japonês Korohe Andino na semi. Já Ítalo eliminou Hiroto Ohara, do Japão, por 16,30 a 11,90 e o adversário do Potiguar é o australiano Owen Wright. O Sport TV 3 transmite o surf ao vivo e o GE acompanha em tempo real. As semifinais de disputa do bronze e a final serão realizadas ainda na virada dessa segunda para a terça-feira. Gabriel Medina entra na água para enfrentar Igarashi às 23h48, já, dentro de 46 minutos. Ítalo compete logo depois, às 00h24. A disputa do bronze será às 2h da manhã e 16 da terça-feira. E a decisão do ouro às 3 da manhã. As disputas decisivas do naipe feminino também acontecem nessa madrugada, com a brasileira Silvana Lima entre as 8 melhores. Sorte para o Ítalo, sorte para o Medina, que venha ao ouro, né, para um dos dois, e seja muito legal. Olha que maravilha. Vamos ver se o Brasil chega a esse ouro hoje, né? Primeiro ouro das Olimpíadas. Ainda com notícias olímpicas, nada dava certo a cada tentativa. Bruninho sentia a mão pesar, descalibrada. Em um início de noite voltou a esquecer. Viu o Brasil e se entregar à intensidade à Argentina. Deixou a quadra, mudou o foco e esperou. Quando foi chamado novamente por Renan Dalzotto, técnico, tudo pareceu mudar. O capitão Bruninho, levantador da seleção, liderou a reação rumo à virada junto aos rivais. Para ele, as Olimpíadas de Tóquio, enfim, começaram. Pois é, o Brasil passou um perrengue hoje. O Brasil, seleção masculina de vôlei, passou um perrengue hoje contra a Argentina. Acabou perdendo os primeiros sets, né, os primeiros 2 sets, mas acabou virando para 3-2 e conseguiu assim a sua segunda vitória. A seleção volta à quadra na próxima quarta-feira, às 9h45 da manhã, para encarar os russos, líderes do grupo B. A TV Globo e a Sport TV transmitem a partida ao vivo e o GE acompanha tudo em tempo real. Precisando apenas do empate para avançar às quartas de final, a seleção brasileira feminina enfrenta a Zâmbia nesta terça-feira às 8h30 da manhã. A seleção de Pia Sandreis, da Rainha Marta, seleção brasileira de futebol feminino. O jogo é contra a Zâmbia às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Esse é o momento de pensar em ter as pernas descansadas, então certamente faremos mudanças, afirmou a treinadora. Teremos a chance de usar algumas substitutas para estarmos preparadas para as quartas de final. Mas o mais importante é fazer um bom jogo. Vamos torcer para o Brasil hoje pela manhã. Aliás, hoje daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho já é terça-feira, 8 da manhã, nós temos o Brasil no futebol feminino. Vamos torcer para as meninas aí. Vamos então com o dólar. Vamos para a economia. Em um dia com poucas notícias econômicas do mercado interno, o dólar abriu a semana em queda com a divulgação de dados sobre a economia norte-americana. A Bolsa de Valores subiu quase 1%, ajudada pela alta do preço dos minérios. O dólar comercial encerrou nesta segunda-feira vendido a R$ 5,17, com recuo de 0,03 centavos. A cotação iniciou o dia em alta, chegando a 5,23, mas logo depois baixou para 5,17. Quanto está o dólar hoje? R$ 5,17.
Vamos dar uma repassada nas principais notícias do Brasil e do mundo. Para você que perdeu alguma, você não vai perder nenhuma aqui não. Aqui você está na primeira página. É o jornalismo positivo, o jornalismo verdade da Rede Relâmpago. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui, que estão curtindo o nosso telejornal. É rapidinho, você sabe de tudo que acontece. Isso é fato. As mais lidas até agora foram o seguinte: a atriz Aline Moraes ousa e publica foto com seios à mostra. Mulher descobre que sofre de distúrbio raro após segunda dose da vacina. Ginasta diz que era humilhado por Ângelo Assunção até os 9 anos. Nas redes, Queiroz reclama de aliados de Bolsonaro e diz que a metralhadora está cheia. Bolsonaro se reúne com deputada alemã investigada por propagar ideias neonazistas. Nova frente fria atinge o país nessa semana. Skatista Raíssa Leal faz história e conquista prata nas Olimpíadas com 13 anos de idade. Achei que ia embora, diz Luciano Zafir após complicações de Covid. Beber essa quantidade de café por dia eleva o risco de demência, diz estudo. Você pode conferir na Lifestyle Pesquisa no noticiasauminuto.com.br. Ex-xodó do Irã, refugiada, perde medalha, sai chorando e é atacada por país natal. Essas são as principais notícias do Brasil e do mundo. Mas fique por aí que ainda não terminamos, ainda tem muito mais para você ficar muito bem informado. Muito bem informado. Porque aqui na Relâmpago você tem programas de qualidade. Aliás, amanhã convido a todos a assistir o programa Vadmecum, assuntos jurídicos. Para você que tem dúvida jurídica, nós temos aqui a nossa especialista da vez, a Poliana Miranda, essa super advogada. Chama a doutora, venha com dúvidas. Amanhã, Vadmecum, 8 da noite, aqui na Rede Relâmpago. Clima no Rio de Janeiro. Bom, hoje, nesse momento, nós temos 23 graus de máxima. 23 graus, temos agora 23 graus. Amanhã, terça-feira, a máxima vai a 30 graus, com mínima de 20, sem chuva. Mas na quarta, o tempo vai mudar. Na quarta-feira, o tempo cai, a temperatura cai, a máxima é de 21 graus. Olha isso, máxima de 21 com chuva, quarta-feira. Na quinta-feira, o tempo nublado, com máxima de 18 graus. A temperatura cai mais ainda na quinta, 18 graus de máxima. Atenção aos casacos, também na sexta-feira. Tempo também nublado, com máxima de 18 graus. Então, amanhã faz 30, depois cai para 21, 18, 18. E aí no sábado sobem 2 graus, máxima de 20 graus, também tempo nublado. Domingo, tempo nublado, também com 21 graus, e assim ficará. Temperatura realmente para essa semana vai cair drasticamente, máxima de 18, gente, olha isso. Notícia boa para a gente encerrar o nosso jornal hoje. Olha que bacana. Vocês acompanharam, né? A skatista Raíssa Leal, de 13 aninhos, gravou seu nome na história do esporte dos Jogos Olímpicos nessa segunda-feira, com a medalha de prata na categoria Street das Olimpíadas de Tóquio 2020. Essa é a primeira vez que o skate é disputado nos Jogos e o Brasil já havia saído com uma medalha no primeiro dia do Street, a prata de Kevin Hoffler, no domingo. As provas da categoria PAC serão realizadas nos dias 4 e 5 de agosto. Se antes havia a expectativa de um pódio duplo ou até triplo, já que o Brasil tinha algumas das principais participantes da prova, coube a Raíssa a responsabilidade de buscar a medalha sozinha, após as surpreendentes eliminações de Pamela Rosa e Letícia Buffoni nas eliminatórias. Raíssa Leal, fenômeno do esporte aos 13 anos, é a participante mais nova do Brasil na história dos Jogos e agora também a mais nova medalhista do país. Natural de Imperatriz, no Maranhão, ela ganhou projeção nas redes sociais aos 6 anos com um vídeo em que aparecia acertando manobras vestida com uma fantasia da personagem Sininho. Isso lhe rendeu o apelido de Fadinha, que a acompanha até hoje. Nos últimos anos, a atleta de 1,47 m de altura e 35 kg se tornou um dos principais nomes do street no mundo. Foi vice-campeã mundial em 2019 e chegou bem cotada para as Olimpíadas. O surgimento dela e de algumas outras adolescentes com destaque no skate alimentou o debate sobre a criação de um limite mínimo de idade para participar nos Jogos, algo que já ocorre em outros esportes, como a ginástica artística. O tema deve ser discutido para a próxima edição, em Paris,
2024. No Japão, Raíssa está acompanhada da mãe Lilia, que tem acesso à Vila Olímpica. Nos últimos dias, ela viralizou ao chamar a lenda Tony Hawk de tio, interagir com famosos nas redes sociais e ser adotada com carinho pela torcida brasileira. Ela, que continua a definir sua relação no esporte como uma brincadeira com responsabilidade, de fato conseguiu encarar a pressão de estreia olímpica de maneira leve e concluiu da forma como está acostumada, sorrindo e com uma medalha no pescoço. Parabéns a Raíssa, parabéns a Fadinha, que trouxe esse título, trouxe essa medalha, né? Medalha de prata para o Brasil aqui na Olimpíada de Tóquio 2020. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, nossa primeira página de hoje. Curtam as Olimpíadas, né? Daqui a pouquinho tem o Medina disputando medalha também, né? Disputando a vaga para a final, e o Ítalo Ferreira também disputando a vaguinha lá para decisão. Tomara que os dois sejam os finalistas, que aí a gente vai ter com certeza o ouro. É só escolher qual brasileiro que vai ganhar. Vai ser maravilhoso. Mas já tem medalha vindo aí. O surf vai ganhar medalha, isso é fato. Um abraço a todos. Se cuidem, que a Covid está aí, como nós já noticiamos nas primeiras notícias do nosso programa de hoje. Tem uma variante aí que está terrível. O Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem casos dessa nova variante. Então, aproveite para se cuidar. Não é o momento ainda, você que não tem as duas doses, não é o momento de sair, não é o momento de visitar, não é o momento de fazer absolutamente nada. Se cuide, porque a Covid não é mole. Outra coisa que eu queria... não dê mole, porque você pode pegar Covid e pode não ter nada. Como você pode pegar Covid e pode morrer. Então, ninguém sabe o que acontece com você, se você, caso for sorteado para poder pegar. Então, é praticamente uma roleta russa. Ele sempre termina aqui dando esses conselhos para você. Se cuide. Não é fácil, tá bom? Beijo em todos vocês, fiquem com Deus e uma excelente segunda-feira, um finalzinho de segunda. Uma boa semana para todos. Até a próxima.